Oi, tudo bem, professora? Então, nosso grupo resolveu escolher um tema relacionado ao meio ambiente, né? Que é um fator que precisa de atenção, principalmente nesses últimos tempos que a gente está vivendo, onde a gente está vendo que a mudança climática está sendo um fator eliminatório, né, para a vida. Tanto a gente como ser humano está sentindo, quanto os animais, né? Aí como tema, né, eu coloquei aqui o ambiente em que vivemos, no caso seria uma apresentação que a gente ia dar aos alunos, né, explicar um pouco sobre o que são os fatores bióticos e abióticos, né, e explicar sobre o que seria um ecossistema, né, o que precisa ter para ter um ecossistema equilibrado, saudável. Os componentes do nosso grupo são eu, Josimeire, a Denilza e Joyce. Seria relacionado para alunos da quinta série, né? Ou sexto ano também se enquadraria bem. E é isso. O ODS que a gente escolheu foi o 15, que é vida terrestre, né? Que é justamente relacionado a esse tema. Ele tem como objetivo, né, proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a regradação dos solos e travar a perda da biodiversidade. Então, a gente relacionou, né, a ecologia, mais especificadamente os ecossistemas, e explicar a importância do ecossistema, de manter ele em equilíbrio, né? E é isso. A gente, como eu já ouvi falar, né, vamos explicar o que é ecossistema, o que são fatores bióticos e abióticos. Que organismos se pode viver nesse ambiente, né? Nesse relacionado à imagem, a gente tem uma natureza, né? E nessa natureza, vários organismos podem viver aí, tanto no meio aquático quanto no meio terrestre. O que é um ecossistema? É uma comunidade de organismos vivos que interagem uns com os outros em um determinado ambiente. Ou seja, o ecossistema ele é uma comunidade de organismos que interagem uns com os outros em um determinado ambiente físico-químico. Esse ecossistema tanto pode ser aquático, como pode ser uma mata, né? Até uma simples pocinha de água, ele pode se transformar em um ecossistema, né? Alguns componentes, né, que compõem esse ecossistema, que ele precisa ter para funcionar, são esses dois tipos de fatores, que são os fatores bióticos, que estão relacionados aos organismos vivos, né? Tudo aquilo que tem vida no ecossistema tudo aquilo que tem vida, ele é considerado um fator biótico. E aqueles que não têm vida, né, que são componentes não vivos, e eles podem ser físicos ou químicos, no caso aqui a gente tem como exemplo, né, o ar, os minerais, a luz solar, o solo. Todos esses componentes que eu acabei de citar são fatores abióticos, ou seja, fatores não vivos. Para que o ecossistema ele tenha um equilíbrio e ele esteja balanceado, precisa que esses dois fatores estejam somados, né? Precisa ter os dois para que ocorra um ecossistema equilibrado. O ecossistema terrestre, né, que é justamente isso que a gente, seres humanos, vive, ele obtém energia, né, consumindo animais e plantas que crescem no solo, ou seja, a nossa obtenção de energia vem justamente dos animais e das plantas, né? Precisamos também do ar, né, como eu havia falado, para que o ecossistema ele funcione, precisa ter os dois tipos de fatores, tanto os fatores bióticos quanto abióticos. Então aqui a gente tem dois exemplos, né, que é a energia que vem dos seres vivos, né, plantas, animais, e o ar que vem justamente dos fatores abióticos, ou seja, os fatores não vivos. A luz solar ela tem uma importância incrível no ecossistema para que ele funcione equilibrado. No caso aqui, a luz solar ela é crucial para que as plantas cresçam, né? E
diversas outras coisas. Também a luz solar é muito importante. Essa parte aqui eu vou deixar para minha colega, ela vai explicar um pouquinho melhor sobre a diferença, né, dos ecossistemas. Pronto, aqui eu continuo, aonde eu vou falar dos tipos de ecossistema. Os tipos de ecossistema também está dentro da meta 15.7, né, da ODS, que é a vida terrestre. E lá na parte das Nações Unidas, né, fala que as Nações Unidas têm que tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e da fauna, protegidos, e aborda tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida silvestre, selvagem. No Brasil, tomar medidas urgentes para acabar com a caça e a pesca ilegal da fauna e da flora, da fauna e da flora. Então, como o ecossistema faz parte da fauna e da flora, né, a gente também abordou essa questão, e eles são divididos em dois: o ecossistema terrestre e o aquático. Então, o terrestre são representados por florestas, desertos, montanhas, pedrarias e postagens. E o ecossistema aquático compreende o ambiente da água doce, como lagos, mangues, rios, além dos ambientes marinhos, como os mares e oceanos. Aqui tem uma parte da vida terrestre e a outra aquática. Ao conjunto de ecossistemas terrestres damos o nome de bioma. Os biomas são conjuntos são ecossistemas com vegetação características e têm um tipo de clima predominante, o que lhes confere caráter geral e único. Exemplos de ecossistema: nós temos o ecossistema apresentado em diferentes escalas. Não existe tamanho para definir um ecossistema, porque até mesmo uma pocinha lá é um ecossistema, uma pocinha de água, porque lá tem vida, né? Pode existir vidas e de micro-organismos, então lá também é um ecossistema. Aqui as florestas tropicais, né, onde o ecossistema é mais complexo, eles são maiores, tem mais vegetação, tem mais bioma, onde também tem mais animais silvestres, e ele é mais completo também, complexo e completo. É uma grande demanda, né, do ecossistema e da biodiversidade. Então, agora quem vai falar é minha outra colega Ellen. Olá, vou falar um pouco sobre o ecossistema mais complexo que é as florestas tropicais, por elas apresentarem diversas e inúmeras relações ecológicas de seres vivos e uma grande biodiversidade. Outra coisa importante é o fluxo de energia e ciclagem de alimentos, que é o movimento de matéria entre plantas, animais e decompositores e o ambiente. Uma discussão interessante de se fazer é formar em duplas e pensar em pelo menos três maneiras de manter um ecossistema equilibrado. Vamos retomar, vamos retomar pontos importantes em forma de resumo. Resumindo, o ecossistema é uma comunidade de organismos vivos que interagem entre si em um determinado ambiente físico, químico. Fatores bióticos e abióticos, componentes vivos e não vivos que moldam o ecossistema. E ecossistema terrestre é o ecossistema onde vivem os humanos, formado principalmente de diferentes relevos.